Eu gostaria de começar essa reflexão com uma citação de Santo Agostinho, que tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de ouvir, seja do próprio Senhor Jesus no Evangelho, como também na profecia e no apóstolo. E Santo Agostinho diz exatamente isso: aquele que te criou sem a tua vontade, não te salva se tu não queres. Olha o grande desafio a nós, justamente olhar e ver que Deus só vai me salvar se realmente eu quero. É isso de fato. E realmente nós sabemos que, se nós recordarmos lá, desde o início, o ato da criação, Deus nos criou no amor, mas criou-nos também com o princípio da liberdade. Nos deu o livre arbítrio. Só que, além de tudo isso, Deus ainda nos capacitou com a razão para sabermos discernir entre o bem e o mal, o bom e o ruim. E saber que cada escolha nos leva a determinado caminho e aonde nós vamos chegar. E qual é o grande apelo das leituras de hoje, da liturgia de hoje? Trabalha por primeiro o princípio da justiça divina, trabalha a questão da liberdade, mas os coloca também numa condição exatamente semelhante à de Jesus Cristo, numa atitude de humildade para acolher a palavra do Pai e por ela nos deixar ser transformados. Como pode o povo achar que Deus se esqueceu deles, que as atitudes de Deus estão totalmente fora? O profeta vai dizer, mas espera aí, as atitudes de Deus que estão erradas, ou são as vossas atitudes, que não condiz àquilo que é pedido por esse mesmo Deus? E o grande chamado aqui feito a cada um, é justamente o chamado à conversão, a voltar-se para esse verdadeiro Deus, viver segundo os seus ensinamentos, e estar realmente aberto para essa palavra. Porque aí essa palavra toca o coração, transforma a cada um daqueles que se deixam ser tocados por essa palavra, e a partir daí entra na própria vida, então, o chamado princípio da justiça divina. Porque a vontade de Deus, minha gente, não é perder nenhum de nós. Deus não quer que nenhum de nós sejamos perdidos das suas mãos. Ele quer salvar a todos. Foi exatamente por isso que Ele enviou o seu Filho ao mundo. Mas aí, dentro da liberdade, como disse Santo Agostinho, Ele quer me salvar, mas eu preciso deixar com que Ele me salve, eu preciso querer ser salvo por Deus. E esse é o desafio, porque senão acontece exatamente como o povo do antigo Israel. Deus já está agindo diferente, o jeito de Deus já não é o mesmo, isso, aquilo e aquilo de outro. A conduta de Deus já não é a mesma. Nós precisamos, claro, refletir a nossa vida, olhar para as nossas condutas e ver se a nossa conduta é semelhante àquilo que pede o próprio Deus na sua palavra. Porque a justiça divina é manifestada numa única condição, no amor. E eu preciso experimentar esse amor, eu preciso viver intensamente esse amor, mas eu preciso, acima de tudo, deixar o meu coração ser transformado pela palavra, para que eu participe da justiça divina do amor, que é justamente para ser salvo. Porque senão de nada adianta, senão de nada teria sentido a minha própria vida. E aí sim, eu vou me fazer humilde, para acolher a palavra, deixar essa palavra transformar a minha vida, transformar o meu coração, de modo que realmente a vontade de Deus se realize em mim. Como seria bom se todos nós, em verdade, fôssemos realmente fiéis a Deus e à sua palavra. Cumpríssemos tudo aquilo que Ele nos pede, deixássemos a sua vontade se realizar plenamente em nós.
mas muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Mas as ações de Deus já não são as mesmas, mas é a Deus que está agindo diferente, ou são vocês que estão se comportando diferente diante de Deus, diz o profeta, que é dito a todos nós, que é dito a cada um de nós. Meus caros irmãos, experimentar dessa justiça divina não é olhar um Deus como aquele que julga, como aquele que pune, como aquele que condena, mas é olhar um Deus de amor e de misericórdia, que está sempre disposto a agir nessa sua justiça de amor e de misericórdia. Ele só pede de nós justamente a mudança, a conversão, nos voltar de fato para Ele e ser obediente. Não é dizer sim, eu vou, mas na hora H não vai. E depois, não, eu não vou, mas bate sobre o coração o arrependimento, se volta para a palavra do Pai e realiza aquilo que é pedido pelo próprio Pai. E tudo isso está justamente dentro da condição da liberdade, porque de fato, nós somos livres. E a grande liberdade dada a mim, dada a você, por esse Deus, é quando o seu Filho por você assume as suas fraquezas, as suas limitações, as nossas fraquezas, as nossas limitações, carrega sobre os seus ombros os nossos pecados, sofre por nós, morre por nós, mas ressuscita para dizer de fato, a justiça do meu Pai é o amor. A prova de que Ele te ama foi a minha entrega por você, mas por você também eu ressuscitei, para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados, para que você pudesse ter a salvação. Por isso, claro, nós somos resgatados pelo Pai em seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o gênero humano é herdeiro da salvação, toda a humanidade, ninguém vai ficar fora, desde que realmente acolha a salvação. Olha aí de novo o princípio da liberdade. Deus nos redime, Deus nos cria, nos dá liberdade, mas diz assim, ó, tá aqui, você quer que eu te salve? Então escuta o que diz o meu filho, caminhe segundo os seus ensinamentos. E de fato, minha gente, é assim que nós devemos caminhar. É acolhendo a palavra de Deus, é deixando a sua palavra nos transformar, é viver uma fé intensa e verdadeira. Eu gosto sempre de dizer assim, né? Numa comunidade, por exemplo, o povo consegue enganar o padre, todo mundo com cara de santinho. O padre também pode ficar com a cara de santinho e enganar o povo, mas Deus, nem o povo, nem o padre, nem ninguém consegue enganar, porque Ele conhece o íntimo e o mais profundo do nosso ser, e sabe o que existe de intenção em nosso coração. Por isso, a fé é para ser vivida em verdade, a fé é para ser verdadeira, e essa fé é verdadeira quando eu deixo, como diz o apóstolo Paulo, Cristo ser tudo em mim, porque aí deste modo que eu faço, eu acolho essa fé, eu abraço essa fé, eu vivo essa fé e eu testemunho essa mesma fé. Porque eu, vivendo a fé, eu acolho a palavra de Jesus Cristo e eu não sou um seguidor somente de Jesus Cristo. Eu assumo o meu batismo, renuncio o meu pecado, tudo aquilo que me leva a pecar, mas eu vou ser como ao próprio Cristo, dócil, amável, acolhedor, sem julgar, sem condenar, mas trazer todos para próximo dele. Então eu não vou imitar o Cristo, eu vou ser um outro Cristo para o irmão. E aí é que está o nosso desafio, quando de fato devemos, pela palavra, nos tornar um outro Cristo para o próximo. E isso acontece quando realmente eu me entrego totalmente ao Senhor Jesus. Isso acontece quando realmente eu sou capaz de dizer, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, a minha vida está aqui, toca o meu coração, transforma, eu quero viver, me aproximar cada vez mais daquilo que me pedes, para que eu possa realmente testemunhar o Seu amor a todas as pessoas.
Por isso, minha gente, vamos viver na graça. Vamos viver na graça que vem de Deus. Vamos viver na graça que nos transforma. E vamos testemunhar essa mesma graça. Porque, como dito, todos somos herdeiros da salvação. Alguns não acolhem porque não a querem. Outros ainda não a acolheram porque não a conhecem. Nós somos chamados a testemunhar a graça de Deus para que os nossos irmãos possam acolher essa graça. Então, vivamos intensamente a nossa fé. Vivamos a graça e vamos testemunhar a todas as pessoas a graça que vem de Deus. Lembre-se, o Senhor quer te salvar. Abra-se e acolha a salvação. Porque, como disse, repetindo Santo Agostinho, aquele que te criou sem a tua vontade não te salva se tu não queres. Você vai ser salvo se você quiser. Acolha a salvação. Acolha a palavra de Deus. Amém?